Bueno, comienzo presentándome para quien no me conoce. Soy Ricardo Braz, soy brasileiro, viví mucho tiempo en Perú y tenemos ese proyecto de la Biblia para católicos. Es la primera vez que hacemos una Semana de la Palabra. Estoy muy sorprendido con la acogida que hubo de la primera Semana de la Palabra, porque nosotros pensábamos que iban a entrar algunas cuantas docenas de personas y de verdad que se han inscrito aproximadamente 400 personas en esta Semana de la Palabra. Entonces yo tenía un Zoom, todo preparado en el Zoom, para compartir pantalla, para hacer participación de ustedes a través del Zoom, pero resulta que el Zoom tiene, como ustedes saben, un límite de 100 personas, y para que yo pudiera tener el Zoom de 300 personas o más, yo necesitaría pues tener una empresa y comprar 10 licencias, cosa que sería imposible. Entonces hoy día, ahora por la mañana, por la tarde, fui a apagar un incendio. Yo estoy contando así de corazón abierto, porque esa es una iniciativa que quien sabe, quien me conoce, sabe que yo lo hago con mucha pasión, pero también con limitaciones. Entonces también te invito a apoyar a todo este proyecto de la Biblia para católicos. Entonces vuelvo a mostrar aquí el apoyo que siempre recibimos de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, que nos brinda el apoyo en esta vez, en Lima, Perú, con esa Semana de la Palabra, la primera del año 2023. Vamos a comenzar nuestra Semana de la Palabra. Yo quisiera pedir a ustedes, efectivamente, así, mucha participación en esta ocasión, Es importante que yo esté aquí con ustedes en esto, ¿correcto? Y vamos a empezar con una oración, ¿de acuerdo? Voy a tratar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, porque tú nos reúnes aquí como iglesia, tantas personas aquí reunidas, tantas personas de distintas partes del mundo, unidas aquí en torno a tu palabra. Somos la iglesia, somos ese pueblo que camina junto a ti y camina hacia ti. Queremos, así como Jesús caminó con los discípulos de Emaús, escucharte a ti, que nos invita a descubrir en las Escrituras aquello que nos da el ardor del corazón, el ardor del alma. Que esta Semana de la Palabra sea muy iluminada, que sea muy fructífera para todos nosotros, que sea un momento de verdadera transformación de nuestros espíritus. Vamos a consagrar ese momento a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo quisiera que ustedes pongan ahí en el chat de dónde vienen, de dónde nos acompañan en esta noche, Y feliz Día de la Amistad también, ya que no les he saludado con tanto ajetreo. De dónde están ustedes, y vamos a hablar sobre el libro de los Salmos. Y también quiero que ustedes me digan, yo soy, Magdalena, estoy desde Guayaquil, Ecuador, y ¿cuántos salmos son? Vamos a ver si tú sabes, Magdalena, cuántos son los salmos, yo soy Javier y estoy en Lima, Perú, y ¿qué significa salmo? ¿Tú sabes qué significa salmo, Javier? ¿Qué significa salmo? Entonces cada uno va a ir participando en el chat, puede ser ahí en el chat del YouTube, donde voy a tratar de estar leyendo en un ratito, y vamos a responder a esas preguntas, ¿Qué significa salmo? ¿Tú sabes qué significa la palabra salmo? ¿Por qué se llama salmo? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué se llama salmo? Nosotros quizás no sepamos la historia de las palabras, vamos a conocer un poquito esto hoy día. ¿Quién los ha escrito? ¿Quién ha escrito los salmos? ¿Quién es el famoso autor de los salmos? ¿O hay varios autores? ¿Qué sabes tú acerca de los salmos? A ver, algunos ya están respondiendo acá, de Panamá, Alexander. Olá, Alex, ¿qué tal? Un amigo mío allá de Arequipa. Hay Cintia de Paraguay, Ana de Lima, Perú. Hilda Gersi, hola mi amiga Hilda, desde Lima, Perú. Ek Maritz, minha aluna allá de Venezuela. Rosa de Estados Unidos, Maria Helena de Bogotá, também minha aluna, como está Maria Helena? Mercedes de Arequipa, Rossi de Lima, Helena Maraví, também de Peru,
Também minha aluna, Maria Esther, catequista, minha amiga também, Maria Esther de Lima, Peru. Mili Neto, que está ali. Mili, como estás? Bem-vinda. Ana Maria Jaramillo, de Colômbia. Roxana Yufo, de Peru. Macarena, de Peru. Jimena, de Bogotá. Oi, gente de todas partes. Bem-vindos todos a esta Semana de la Palabra. Também Nilda, que tal Nilda? Minha amiga Nilda de Lima, Peru. Maria Giovana, feliz dia de la amistad, desde Lima, Perú. Eliana Arisueño, de Lima, Perú. Hola María Teresa, soy como una madre para mí allá en Perú. ¿Qué tal, cómo estás? Mari Carmen Carrasco, también acá Josefa de Perú. José Pineda, mi gran amigo también, Lima, Perú. Rosa Angélica Urdanívia, de Lima, Perú también. Marcela, de Costa Rica, esa también estuvo conmigo en algún curso. Eduardo, de Caracas, Venezuela, bienvenido. Miami, México. Bueno, Verita es mi aluna también, amiga, está en México, pero creo que en ese momento está en Miami, ¿no? Carmen, de Texas, pero es venezolana. Beatriz Caravedo, hola Ricardo, también mi aluna. Está Beatriz Sarsar também de Trujillo. Esther, de Lima, Perú. Como estão todos ustedes? Um gusto saludarlos. Célia, grandes amigos acá, algunas personas, muchos no los conozco, un gusto conocerles. Carolina também, Duncan, de Costa Rica. Fiorella, de Lima. Teresa Larco, de Lima, mucha gente de Lima. Acá, al fin alguien respondió, ¿cuántos salmos son? Eduardo dijo 150, efectivamente. Creo que Eduardo abrió la Biblia y le dio una miradita y ahí está, 150. Después voy a volver a leer sobre ustedes que están ahí comentando, pero sí, los salmos son 150. ¿Están viendo la diapositiva? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Y ¿quién lo ha escrito? Ahí tiene la figura del rey David, ¿no? Sabemos que el rey David tiene la fama de haber escrito pues, los salmos, ¿no? Tehilim, ¿no? Es la palabra hebrea para decir el libro de los salmos. Ellos no usan la palabra salmo, ¿no? Usan su idioma y dicen Tehilim, que viene del singular Tehilá, que significa alabanza o himno. Entonces, para un hebreo, un salmo, ¿no? El libro de los salmos es el libro de los himnos, es el libro de las alabanzas, ¿correcto? Entonces, guarden esa palabra, Tehilim, ¿no? Eso es lo que significa el libro de los salmos. Es como un hinario para ellos, ¿no? Es un libro de cánticos que ellos cantaban alrededor del templo, ¿correcto? Entonces tenemos ese primer tema. Y la palabra salmo, ¿de dónde viene? Bueno, viene de un instrumento musical, que aquí ustedes van a poder ver un instrumento musical ahí arriba, que es el psalterion, ¿no? El psalterion es un instrumento musical muy similar a lo que conocemos hoy como la cítara, y la cítara viene también del griego kitarra, ¿no? Kitara o kitara, exactamente como se dice, pero de ahí viene la palabra guitarra, ¿no? La cítara es un instrumento de una cajita que tiene 10 cuerdas, ¿no? Y que nosotros tocamos, ¿no? Con los deditos así. Entonces, esa es la guitarra en griego. Creo que de ahí viene el nombre guitarra, ¿no? Después pusieron un brazo, ¿no? Fue apareciendo el brazo y se toca la guitarra. Entonces, esto es el psalterion en griego. Y de ahí viene la idea de salmo, ¿no? Salmo en griego significa canto, ¿no? Es un canto, o cántico, como queramos traducirlo a castellano, ¿no? Entonces, salmos significa canto en griego. Y salterio, o psalterion, es el instrumento musical, ¿correcto? Psalterion, instrumento musical, salmos es el canto. Entonces, al conjunto de cánticos inspirados, nosotros le decimos libro de los salmos, o salterio, ¿correcto? Es el conjunto de cánticos inspirados de la Biblia, es el salterio. Perfecto, entonces vamos acostumbrándonos con esas palabras. Nosotros tenemos que acostumbrarnos con un vocabulario nuevo. Muchas veces cuando leemos la Biblia hay un vocabulario nuevo, ¿no? Entonces aquí tenemos esa oportunidad de aprender, ¿no? Cosas nuevas. Entonces salterio, para quien no conoce, es el conjunto de salmos. Sigamos entonces hablando de los salmos. ¿Cuándo han sido escritos los salmos? ¿Quién quiere responderme ahí en el YouTube, ¿no? Ahí en el chat? ¿Cuándo fueron escritos los salmos? ¿Alguien sabe o no? ¿No? Nadie me respondió quién escribió. El rey David tiene fama, pero ¿fue solamente el rey David? ¿O alguien más ha escrito los salmos, ¿no?
vamos a comentar aí, correto? Quando foram escritos? Essa é uma pergunta que é a que queremos tratar hoje dia, da história dos Salmos. Em que idioma han sido escritos? Essa é uma pergunta que já nos habla sobre o lado literário, não? O aspecto literário de essas composições, não? O idioma em que foi escrito. E eu já lancei aqui uma pequena ideia que foi escrito em hebreu, não? E por que se les considera inspirados? Por que os salmos se les considera inspirados? Que relevância têm? São perguntas que também quisiera hacerles. Não se querem comentar aí, não? Essas 3 perguntas. Quando han sido escritos? Em que idioma han sido escritos? E por que se les considera inspirados? Ok? Relevância de los salmos. Los salmos são a oração da igreja. E los salmos são a oração da igreja porque são cânticos que foram a oração do mesmo Jesucristo e de seus apóstolos. Cristo e os apóstolos cantavam salmos, não? Salmos inspirados. O Evangelho nos traz várias vezes essa notícia, não? De que Cristo ia ao templo e celebrava as festas de Israel com salmos e com cânticos inspirados. É a oração, por lo tanto, da igreja, porque é a oração de Cristo. E por isso também está no cânon, não? O cânon cristiano não necessariamente sigue os mesmos livros do cânon hebreu. O cânon hebreu, por exemplo, só tem os escritos em hebreu. O cânon cristiano também tem os escritos em grego. E isso foi assim desde a igreja primitiva, desde a época de Cristo. Os apóstolos mesmos usavam os escritos em grego. Então, os salmos sempre han hecho parte do cânon cristiano, havendo sido escritos em hebreu, foram também traduzidos ao grego, não? Isso é algo que também sempre les trago aqui, que é importante que vocês tomem consciência. Quem não ha estudado muito da Bíblia, está começando agora, não? Vamos a recordar isto. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebreu e em um momento os livros em hebreu foram traduzidos ao idioma grego, que era o idioma que se falou na época anterior à época de Jesucristo e dos apóstolos, e os apóstolos manejavam o grego tanto assim que eles escreveram o Evangelho e as cartas de São Pablo, não? E Hechos de los Apóstolos foram escritas todas elas no idioma grego. E logo, na época já posterior, já da igreja primitiva, esses escritos foram passando ao latim. Então nós temos 3 idiomas quando falamos de Bíblia, não? Hebreu, grego e latim, em 3 etapas diferentes. Pero para nós a autoridade grande é a do grego. Isso é importante, não? Então o livro de los Salmos foi traduzido ao grego e depois foi traduzido ao latim e é parte do cânon bíblico. Que coisa é cânon bíblico? Palavras novas, não? Cânon bíblico é a lista de los livros que se consideram inspirados por Deus, correto? Há livros que são inspirados por Deus, há livros que não são inspirados por Deus, não, a grande maioria não são inspirados por Deus, não, os inspirados por Deus são os 73 livros da Bíblia. Por exemplo, um que não está inspirado por Deus, um evangelho apócrifo, por exemplo, não? O evangelho de São Pedro, ou o evangelho de Judas, ou o evangelho de Tomás, ou, por exemplo, as Odas de Salomão do Antigo Testamento, o livro de Enoque do Antigo Testamento, são livros que não são inspirados por Deus e, por lo tanto, não são mensagens salvíficos, não? Então, isso é importante saber. Por que os salmos estão para nós como livros inspirados? Porque se considerou inspirados desde um começo, não? Por um fenômeno que é a inspiração divina por el Espírito Santo. Ok, Salmos, oração de Israel também, não? Salmos, oração do povo de Israel em diversas circunstâncias. Vamos falar muito sobre isto agora. São profecias também acerca de Cristo. Os Salmos também são profecia acerca de Cristo. Porque, miren, Cristo quando ressuscitou, chamou a atenção aos discípulos, não? Que dijo que tardos de coração são ustedes para não entender o que dijeron a lei, los profetas y los salmos, ¿cierto? No solamente la ley y los profetas, la ley, los profetas y Cristo explícitamente habla de los salmos, ¿correcto? Entonces vamos a tomar en consideración también esto, ¿no?
Cristo tenía la conciencia clara, y los primeros discípulos también, de que los salmos habían profetizado mucho acerca del Mesías. Los salmos habían profetizado mucho acerca del Mesías. Relevancia de los salmos, un tema más. Es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Ustedes cuando leen el Nuevo Testamento, ¿no?, los evangelios, cartas de Pablo, ustedes se dan cuenta que ellos citan los profetas, que ellos citan la ley de Moisés, que ellos citan acontecimientos del Antiguo Testamento. Bueno, lo que más está citado en el Nuevo Testamento, lo que más aparece en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, son pasajes de los Salmos. Son pasajes de los Salmos. Mira que interesante, ¿no? En todos los libros del Nuevo Testamento nosotros podemos ver referencias a los Salmos. Entonces, así, relevancia de los Salmos. Orar con los Salmos es unirse a la historia. Es unirse a la historia de la salvación, que es la historia de cada uno de nosotros. La historia de la salvación es la misma, es la acción de Dios en la historia humana. Por lo tanto, hace parte de nuestra misma historia humana. La historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros ancestros, la historia de nuestros padres, nuestra historia, la historia de nuestros hijos. Todos estamos en este cauce de la historia de la salvación. Porque la salvación no fue solamente algo que Cristo hizo un momento y se quedó en el pasado. La salvación nos alcanza hoy y nosotros anhelamos nuestra salvación definitiva, ¿no es cierto?, en un momento final, que teológicamente decimos la parusía. Somos invitados a integrar los salmos a nuestra propia vida espiritual. Otro tema importante sobre la relevancia de los salmos. La iglesia nos invita desde un comienzo, ¿no?, desde allá, desde hace 2000 años, a integrar los salmos en nuestra vida espiritual. Y es por esto que las oraciones de los salmos son propuestas constantemente a los fieles en el ámbito litúrgico, ¿cierto? En la misa, en todos los sacramentos. Cuando nosotros vamos a un ritual de bendición, por ejemplo, pedimos que el sacerdote bendiga, no sé, por ejemplo, un carro, por ejemplo, la casa, ¿no?, un local comercial, o, no sé, bendiga a nuestros hijos. En el ritual de las bendiciones, en el bendicional, ahí hay frecuentemente propuestas de salmos que pueden ser rezados, pueden ser cantados. Y está sempre proposto para nós outros na liturgia, e especificamente em lo que é a liturgia de las horas. A liturgia de las horas. A liturgia de las horas é aquela liturgia que se desenvolveu desde a antiguidade, ¿no?, que se conservou entre os monjes, em los monastérios, e que hacen com que as pessoas puedan orar várias horas do dia, desde a madrugada até o atardecer, ¿no? Orar com devoção em base a los salmos, ¿no? A liturgia das horas se reza em base a los salmos. Aí hago uma pergunta a vocês que estão aqui comigo hoje, ¿no? Quem de vocês reza a liturgia das horas? Eu por muito tempo rezei a liturgia das horas, ¿no? As laudes, as vísperas, o ofício de leituras, as horas intermédias eu não solia rezar, pero foi parte de minha vida uma grande época, ¿no? Hoje por hoje eu tenho outro tipo de oração, pero está proposta, ¿no?, para los cristianos, especialmente es una obligación para los clérigos, ¿no?, para los diáconos, para los sacerdotes y obispos, y para aquellos religiosos que entren a alguna congregación, alguna orden, como por ejemplo las carmelitas, ¿no?, las monjas carmelitas. Ellas oran, los benedictinos, ¿no?, oran mañana, tarde, noche, la liturgia de las horas con los salmos y los cánticos. Acá algunas personas me dicen que sí, ¿no? Me dicen que sí. Mira ahí en el chat, Beatriz reza laudes y completas, Cecilia reza liturgia de las horas, Clara dice que lo hizo por un tiempo. Vera pregunta, ¿son más para los sacerdotes? Sí, son más para los sacerdotes. Para los sacerdotes, según la instrucción de la iglesia, ¿no?, es parte de su sacerdocio. Es parte de su sacerdocio la oración constante. Y ellos se comprometen en el momento de la ordenación, ¿no? Quien ha ido a una misa de ordenación ha visto ahí que el obispo le pregunta, ¿te comprometes a orar la liturgia de las horas, ¿no? Y él dice, sí, me comprometo. Es una promesa que él hace el día de su ordenación. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de hacerlo. Y no hacerlo de cualquier manera, sino que hacerlo en los momentos en que hay que hacer. Oración de la mañana en la mañana, oración de la tarde en la tarde, oración de la noche en la noche. Es para santificar el día.
con la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces es muy relevante, pero los laicos también lo podemos hacer, ¿no? No es una obligación para ningún laico, pero es una propuesta que la iglesia hace, así como otras oraciones también, ¿correcto? Ahora bien, vamos a mirar aquí el chat, porque yo hice varias preguntas. Acá dice Claire, en algún momento lo hice. María Elena dice, yo rezo laudes y si alcanzo rezo vísperas. Jimena dice que laudes y completas por mucho tiempo, ahora ya no. María Giovanna dice que tengo mi breviario dejado hace algún tiempo. Acá, vamos a mirar acá la pregunta que hice, ¿quién escribió, no? E quando se escreveu, aqui vários responderam, que bueno, mira. Cecília disse que Davi, Eliana disse que Salomão, Vera disse que não foi só Davi, Kátia Bermudes respondeu quando foi no escrito, não? Entre o ano 1000 e o ano 500 de Jesucristo. Bueno, aí não entendi bem, não? 1500 antes ou depois de Jesucristo, Kátia? Vamos a ver, não? Clara disse, foi escrito em grego? Bueno, como les comenté, não foi escrito em hebreu, pero amanhã vamos falar mais sobre a parte literária, não? Maria Edith disse que o povo também hizo salmos, é verdade, é verdade. Depois vamos a conversar sobre isto. Cecília disse que entre os siglos 11 e 10 antes de Cristo, vamos a depois analisar, será assim? É que Maris também habla de Salomão, Eduardo habla de Moisés e Salomão, Maria Teresa habla de los profetas, Eduardo disse que foram escritos a la salida do povo de Israel de Egipto. Como será, não? Marcela disse, não se conhecem todos os autores, alguns los escreveu Davi. É verdade, eu creio que essa é a resposta mais correta de todas, não? Podemos dizer isto, não? São atribuídos a Davi. Vários de vocês puseram acá Salomão, pero Salomão se lhe conhece mais como assim, o grande sábio, não? Autor de los provérbios, autor de Eclesiastés, e se lhe atribui a sabedoria, não? A Salomão. Pero en realidad él tiene, certamente debe haber tenido participación en la escritura de los proverbios, ¿no? Y de algunos otros escritos, pero ¿cuál fue el rol de esos reyes, ¿no? De David y Salomón? David era papá de Salomón, ¿no? Se saben que David era el padre y Salomón era el hijo. El rol de ellos en aquel tiempo, y fueron 80 años de reinado, ¿no? Porque David reinó 40 años y Salomón también reinó 40 años. El rol de ellos fue no solamente componer y transmitir sabiduría, sino que también compilar, ¿no? Reunir muitos escritos de sabedoria que havia em Israel e que também havia em lugares alrededor de Israel, que eles algumas coisas também las traíam, las importavam para Israel e las adaptavam, não? Assim como que uma adaptação de aquela sabedoria que havia também em lugares vecinos, mas é sobretudo a sabedoria de Israel, não? De meditação da lei de Moisés. Então, sim, há um momento forte. Ahorita vamos falar sobre isto de composição, que é a época monárquica. Depois vamos ahondar nisto. Pero sim, eu creio que aqui a resposta de Marcela está muito boa. Não se conhecem todos os autores, alguns de los salmos foram escritos por Davi. Muito bem, acá várias pessoas comentando que os salmos foram parte de sua vida por um tempo e quizás agora lo han abandonado, pero mira, vamos a abrir o coração acá. Eu muito tempo orei com os salmos, não? Quem me conhece sabe que por uma época eu incluso fui consagrado, hoje sou um laico casado, não? Tenho minha família, pero na época eu fui consagrado e em minha comunidade rezábamos laudes e completas e se les proponia, quem queria podia orar com outros momentos da liturgia das horas. E eu caí em um erro, não? Que vários creio que caem, incluso isso está estudado, não? Em alguns livros sobre os salmos, se comenta sobre isto, não? Que é a rotina. Quando uno reza os salmos todos os dias, não? E a liturgia das horas são muitos salmos todos os dias. Em cada uma dessas orações, que são 6 durante o dia, há pelo menos 2 salmos. Então, uno pode cair em uma rotina, e isso é uma coisa que os monges combatem muito, não? Cair em la rotina. E qual é um remédio para a rotina, não? O remédio para a rotina é a contemplação, é o assombro, é desenvolver a capacidade de assombrar-se com coisas pequenas, com detalhes. E aí está, quizás, remédio, não? Para volver a los salmos.
esse primeiro encontro com vocês, eu queria muito tratar de esto, ¿no? De nossa relação com os salmos. Para muitos, os salmos podem parecer um texto difícil de orar, não? Um texto difícil de ler. Para outros, que quizás tenham um pouco mais de conhecimento da Bíblia, os salmos podem resultar mais fáceis, não? Pero seja como seja, os salmos implicam um exercício interior, implicam um exercício del alma, e é aí onde eu quero chegar com a Semana da Palavra. Eu quisiera que dia jueves nós cheguemos melhor preparados para ser um exercício del alma. Por isso que eu hablo de uma oportunidade de transformação, e é real, porque quando tu empiezas a conhecer mais a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, e tu empiezas a sintonizar com a palavra de Deus, porque empiezas a descobrir o sentido de las palavras, o sentido de las frases, e como essas frases se conectam com determinados momentos históricos e teológicos, não? Isso empieza a ressonar em tu espírito, e tu empiezas a sentir como o autor, tu empiezas a perceber que há em sua alma. Então, se não damos esses passos, se não exercitamos nossa alma no conhecimento, no estudo da palavra, é muito difícil sintonizar com o que diz o salmista. Então aqui vai já de uma vez essa invitação a que vocês hagam a Semana da Palavra até o final, não? Porque quero chegar com vocês a experimentar um pouquinho disto, não? Um pouquinho dessa capacidade de sintonizar com o espírito do salmista e exercitar essa empatia, não? De ponernos nos sapatos do salmista e descobrir por que ele está enojado, por que ele está alegre, por que ele está agradecido, por que ele está assombrado com a criação divina, por que ele está arrependido. E aí podemos começar a pensar em nós mesmos e vou usar essa palavra sintonizar, poder usar outras palavras também, como por exemplo simpatizar, não? Sofrer com esse salmista, não? Reír com esse salmista, alegrar-nos, alabar a Deus com esse salmista. Que bonito, não? Esse é o objetivo dessa Semana da Palavra, correto? Então vamos entrando aí pouco a pouco. Pero retrocedamos a la problemática de texto, de los salmos. Vamos começar por aí, não é certo? Vamos começar por aí. Quando vocês começam a cocinar, que é o primeiro que fazem? Cortam a verdura, não? Cortam a verdura, preparam o adereço, não é certo? Prendem o horno, prendem a cocina, echan aceite na sartén. Se vocês não fazem o prévio, como vão poder depois servir o prato na mesa? Não é certo? Antes de servir o prato na mesa, que é o que acabo de dizer, não? Que é entrar nessa sintonia espiritual com os salmos, temos que passar por o texto, por la matéria de texto, não? Por o papel, por la letra. E aí há um problema com os salmos. Por quê? Porque les havia dito, os salmos têm hasta 3 idiomas, como todo na Bíblia, pero qual é o problema com os livros sapienciales, não? Os livros sapienciales são os Salmos, Eclesiastés, Sabedoria, Cantar de los Cantares. Esses textos especialmente, eles têm uma dificuldade. ¿Por quê? Porque a poética hebrea tem um linguagem, tem uma forma de falar, tem palavras que a hora de traduzir a outros idiomas, e o primeiro deles foi grego, les costou muito certamente aos tradutores, e eles tiveram que interpretar o que se dizia. Não sei se vocês alguma vez fizeram tradução de um idioma a outro. Não é tão fácil, e aún mais difícil é traduzir um poema, traduzir a letra de uma canção. Isso é muito difícil, porque tens que ir ao espírito do que está dizendo, não? Há formas de expressão, há metáforas, não é certo? Há figuras poéticas. Então, nesse sentido, há um problema textual. Então, nossas Bíblias de hoje estão em castelhano, não é certo? Nós todos falamos castelhano aqui, e quando leemos em castelhano, em espanhol. E aí há outro problema, porque o tradutor que nos trajo a Bíblia ao idioma espanhol, ele teve que basar-se em um manuscrito antigo. E ele ou se basou no hebreu ou se basou no grego. Antigamente se basava no latim. Hoje por hoje, quase nenhuma Bíblia, praticamente nenhuma Bíblia moderna dos dias de hoje se basa no latim. Eu lhe vou mostrar uma que sim, pero é raro, não? Então,
E aí é quando nós vemos discrepância, não? Entre as traduções. Incluso, às vezes, vemos pedaços de salmo que falta. Por quê? Porque quizás aí no texto hebreu o salmo tinha, não sei, 20 versículos, pero no idioma griego faltava um. E no manuscrito em latim já não havia todos os versículos. Então, isso ocorre, não? Às vezes uno está lendo a Bíblia e diz, pero onde está o resto do texto? Onde está esta frase? Não la encontro, não? Às vezes é uma frase, não? Que aparece, por exemplo, em latim, pero não aparece em grego ou em hebreu. E, además, outro problema também, que vocês certamente lo experimentam, é a diversidade de palavras em espanhol para traduzir. Correto? Eu vou trazer um exemplo. Vou trazer um exemplo aqui. Aqui na pantalla vocês veem problemática textual. À esquerda, Bíblia de Jerusalém, quinta edição. Esse que tenho aqui em minha mão, não? Foi publicada, se não me equivoco, em 2018, é bastante recente, 2019, em castelhano, é a última edição da Bíblia de Jerusalém. Aí vocês têm a tradução de Salmo 103, entre parênteses 102, versículo 17. Ao meio vocês têm a tradução litúrgica latino-americana, é decir, é a tradução que vocês escutam quando vão à missa, quando vocês, por exemplo, têm aquele librito ou aquela hojita que te dá as leituras da missa de domingo, não? Essa é a tradução litúrgica predominante em América Latina. E à direita vocês têm a Bíblia de Torres Amat. Qual é a Bíblia de Torres Amat? Les vou ensinar aqui a Bíblia de Torres Amat. É uma Bíblia famosa, não? Aqui a típica Bíblia bella, hermosa, que adorna, não é certo, a casa de la família, não? Acá tenho uma dourada, linda, maravilhosa, não? Pero essa Bíblia é excelente, a Bíblia Torres Amat. Agora bem, qual é a característica da Bíblia de Jerusalém? Foi traduzida de los escritos, sobretudo em hebreu, do Antigo Testamento. Qual é a característica da Bíblia Torres Amat? Todo o contrário. Foi traduzida do latim e cotejada com o grego. E a tradução litúrgica latino-americana? Bueno, essa é uma tradução que também se basa no texto latino, pero vai seguir o conteúdo muitas vezes mirando o texto em hebreu. Então, miren ustedes, ¿no? Como hacen os tradutores, ¿no? Eles têm várias opções, então é por isso que nossas Bíblias são diferentes. Mira o que diz no versículo 17 de Salmo 103, entre parênteses 102, da Bíblia de Jerusalém. Pero el amor del Señor es eterno, con todos los que le son adeptos. De hijos a hijos pasa su justicia, para quienes saben guardar su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. Vamos a mirar como vamos a escuchar, ¿no? Como nosotros leemos en la misa, traducción litúrgica, y en las demás liturgias, no solo en la misa. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. Vamos a mirar agora a tradução de Torres Amat, que é a que les comenté, que é essa Bíblia tão bonita, ¿no? Que está muitas vezes aberta nas salas de nossas casas, e que vem de latim. Pero la misericordia del Señor permanece ab eterno, y para siempre sobre aquellos que le temen. Su justicia no abandonará jamás a los hijos y a los nietos, de aquellos que observan su alianza y conservan la memoria de sus mandamientos para ponerlos en práctica. Muy bien. Palavra de Deus. Te alabamos, Senhor. Fíjense ustedes, 3 traduções diferentes. Acá, logo na primeira linha, nós vemos as diferenças que há, não? A Bíblia de Jerusalém agora diz el amor. As outras Bíblias dizem, as outras traduções, la misericórdia. ¿É a mesma coisa? Sí, pero ao mesmo tempo, não. Não é certo? Misericórdia é aquele amor entranhable que é capaz de perdonar, não? É perdão divino. Não?
perdão divino que desde suas entranhas, desde seu coração, percebe a miséria do homem e se compadece. Esse é amor. Por isso a Bíblia de Jerusalém ahora põe amor. Só que amor é uma palavra muito equívoca, não? Hoje em dia a palavra amor é muito mal interpretada, não? E pode significar, às vezes, as pessoas entendem por amor um simples sentimento, às vezes entendem amor como algo passageiro, não? Então, misericórdia em um sentido vai mais hacia o sentido de perdão. Pero sim, a palavra em hebreu é hesed, que é amor, pero é o amor dadivoso, não? É o amor que se entrega, é o amor que é graça, não? Que é graça, o amor que é graça de Deus. Yahvé é o nome divino em hebreu, impronunciável, pero a Bíblia de Jerusalém lo utiliza, não? Enquanto escrito, pero as outras Bíblias lo põem como Senhor, que é a forma piadosa de dizer Yahvé. É eterno, dura sempre, permanece ab eterno, com todos os que lhe são adeptos. Pero aqui na Bíblia de Jerusalém diz com todos os que são adeptos, pero a tradução litúrgica não aparece essa frase, não nos dá essa frase. Não. E em Torres Amat, sim, para sempre sobre aqueles que lhe temem. Mira, também acá há uma variante. Para sempre, dura por sempre, é eterno, sobre aqueles que lhe temem. Acá diz com todos os que lhe são adeptos. Há uma diferença considerável, não? E assim podemos ir analisando os dois salmos. Por exemplo, acá diz, de hijos a hijos passa sua justiça. É mais al pé da letra com o texto hebreu, de hijos a hijos passa sua justiça. Em cambio, as traduções de latim dizem sua justiça passa de hijos a nietos. E a Bíblia de Torres Amat não diz passa, diz não abandonará jamás. Uma coisa é que a justiça passe de hijos a nietos, outra coisa é que a justiça não abandonará jamás a los hijos e a los nietos. São ideias complementares, são interpretações do texto original. Às vezes são manuscritos distintos. Isso é o que nós chamamos problemática textual, ok? E vocês podem seguir analisando. Depois eu vou passar essas diapositivas para vocês, para que vocês vejam, não, as diferenças que há entre traduções. E o típico é que em los grupos de vida cristiana, quando uno quer orar com salmos, não? Vamos orar com salmos. Então, uma pessoa tem uma Bíblia, outra pessoa tem outra Bíblia, e começam a orar, pero quando começam a ler juntos, uma Bíblia diz uma coisa, outra Bíblia diz outra coisa, e resulta um pouco difícil. Então, nesses casos, é bom estudar antes, ou ter a mesma Bíblia, não? Ou compartilhar as diferentes, depois, traduções, ou ter uma mesma Bíblia, não? Ou ter uma mesma versão, correto? Acá não há isso de que qual é a melhor, qual é a pior, qual é a autorizada, qual é a não autorizada. Se supõe que todas são autorizadas. Todas são, não se supõe, todas são autorizadas, não? Todas são buenas, só que é uma questão de opção do tradutor, ok? Então não quero detener-me mais nesse ponto, mas é uma problemática isso de las traduções. Vamos entrar a outro tema problemático que vocês se deram conta aí, não? Aí decía Salmo 102 entre parênteses 103 e o outro decía Salmo 103 entre parênteses 102. Então, qual é o número? Qual é a numeração do Salmo? Não? Como é isto? Não? Muitas pessoas não sabem qual é o problema que há com a numeração, qual é a origem do problema. Não são iguais. O que passou? Isso tem história, não? A origem do problema está quando se hizo a tradução latina. Quando São Jerônimo já hizo a tradução latina, aí no século V, ele juntou o Salmo 9 com o Salmo 10. Não? Por isso que vocês veem aí na tabla o texto hebreu, o texto dos judíos, não? E hoje nossas Bíblias, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, ela toma muito de texto em hebreu, por isso que tem a numeração da esquerda, não? Já no Salmo 9, ele se parte em dois, então Salmo 9 e Salmo 10, mientras que nas Bíblias que seguem em latim, como por exemplo a de la missa, não? É um solo salmo, então
Salmo 9, mientras que na Bíblia em hebreu se partió em dos. Então, em adelante, toda a numeração é desfasada, até Salmo 147. Aí é no Salmo 147 que vuelven a ter uma mesma numeração, não? Salmo 148, 49 e Salmo 150. Então, fíjense que quase todo saltério tem uma numeração diferente, é por isso, não? Então, quando vocês veem a numeração, um critério prático, quando vocês veem a numeração mais baixa, a numeração menor, é tradução de texto latino, é a tradução litúrgica. Quando vocês veem que o salmo tem um número maior e é menor entre parênteses, é a tradução em hebreu, que hoje em dia se habla que o hebreu é mais original, não? Isso é um pouco discutível, não? Porque os manuscritos hebreus, se bem o hebreu é mais original, é verdade, mas os manuscritos hebreus são mais tardios que os manuscritos griegos, não? Pero não vou entrar nesse tema agora. Aí está a tablita muito prática. Então, vocês veem aí que os salmos, não, hasta hasta el Salmo 9 va bien. A partir do Salmo 9 empieza a diferenciação. E miren que entre os Salmos 114, 115 e 116 há aún outras diferenças mais, não? Há aún mais diferenças, não? É Salmo aí esses salmos, vocês depois verifiquem em sua Bíblia como está isso, já? Porque cada um terá sua Bíblia latino-americana, Deus habla hoy, não é certo? Bíblia católica para os jovens. Vocês podem cotejar em sua Bíblia como está a sua Bíblia, não? Como está a sua Bíblia. E dependendo de como esteja sua Bíblia, vocês vão ver aí se é tomada de texto latino ou se é de texto judío. De acordo? Vou a seguir então aqui. Já que está aí essa pantalla, vamos ver se aqui cambia. Se cambia, se pode cambiar. Como hemos interpretar a Bíblia como católicos? Não é certo? A importância dos contextos, não? Os dois contextos é o que nos ensina o catecismo da Igreja Católica, não? A acudir ao contexto histórico, ao contexto literário, para entrar ao contexto teológico espiritual, não? Eu tenho um quadrito que não vou desenvolver aqui agora. Esse é um quadrito que meus alunos conhecem muito bem. Quem ha passado por meus cursos ha escuchado a explicação deste quadro, não? Isto aqui é uma forma resumida de fazer muita teologia. Ao lado esquerdo é sentido o contexto histórico literário, não? Que em teologia se chama sentido literal. E aí se estuda basicamente a dimensão histórica da palavra, e vamos a poner palavra em minúscula porque é palavra humana. E à direita é sentido teológico espiritual, e contexto teológico espiritual, por o qual chegamos ao Espírito com letra maiúscula, não? A la palavra com letra maiúscula, o que Deus nos ha querido dizer em la história. Essa frase que está aí abaixo, é compreendo para crer e creo para compreender aún mais, é de São Agostinho. É um princípio hermenêutico, não? E esse é o princípio hermenêutico que a Igreja nos ensina, nas encíclicas de João Paulo II, nas enseñanças de Benedicto XVI, no Catecismo da Igreja Católica, não? E obviamente está permeando na enseñança de Francisco, não? De Papa Francisco. Então, compreendo para crer, por lo tanto devo ter uma vida intelectual, estudar a palavra, estudar a história, estudar a literatura. E como hacerlo? Bueno, aí está novamente a invitação. Participa mais de Bíblia para católicos, não? Porque tu puedes estar buscando por aí informação sobre a Bíblia. Claro que há muitos sacerdotes que lo estão fazendo e lo quero trazer também a Bíblia para católicos, não é lo possível. Pero também há muita coisa protestante na internet. Não é que seja todo malo, já? Não é que todo seja malo, pero uno tem que saber diferenciar o católico do protestante, e muitas vezes quizás tu não estejas preparado para essa diferenciação, não? Então é aí quando eu les recomendo Bíblia para católicos, não? Profundizar na Bíblia segundo as orientações que a Igreja nos ha dado, que não é arbitrária. Não é uma orientação assim que les vino a la mente del Papa, de los obispos, de noite à manhã, não. É fruto de muito debate com muitos estudiosos da Bíblia durante muito tempo, não? E é a experiência da Igreja que tem 2000 anos, não?
Então, assim, finalmente está resumido aqui como um compreender para crer, não? Estudar a palavra, buscar su contexto histórico literário, e um crer para compreender aún mais profundamente, ou seja, não excluir a fé, não excluir este dom que é a fé. Porque muitos, isso é outra coisa também, por aí há gente ensinando Bíblia, não? E coisas também muito interessantes, não? Institutos agora que aí que têm charlas assim também de ensinança bíblica, pero que termina sendo com que a gente perda a fé, não? Porque sua hermenêutica não é uma hermenêutica que inclui a fé, porque a fé é um verdadeiro conhecimento. E para ter fé, temos que partir de um princípio de que Deus é poderoso, Deus é o Criador, e Deus pode fazer milagros. Deus pode fazer coisas extraordinárias. E não todo se explica. Não? Não todo tem uma explicação natural, não todo necessita evidência. Não? Basta com signos, basta com insinuar, basta com... ¿No es cierto? Este es el lenguaje de los signos, que es el lenguaje de Jesucristo, que es el lenguaje de la iglesia, es el lenguaje de la salvación. Entonces, así, esta hermenêutica aqui, ¿no? Esta clave de interpretação, está aí resumida para ti, e quem queira seguir um pouquinho mais a fundo, vamos adelante. En esta semana da palavra, eu les he traído aqui algumas sugerências de leitura que eu me guiei de ellas, ¿no? Les voy a pasar después. El libro de Padre Larrañaga, Salmos para la Vida, el libro de Luis Stadelman, Los Salmos de la Biblia, yo lo tengo en portugués, pero también está en castellano. El libro de Hilary Raguer, que es para comprender y leer los Salmos, ese es el título en castellano, buenísimo, buenísimo. Y la introducción de la Biblia de Jerusalén es todo un curso, ¿no? Es todo un curso sobre los Salmos. Si tú eres capaz de leerla, estudiarla, adelante, vas a aprender muchísimo sobre los Salmos. Si no, vamos para adelante acá con nosotros, que aquí tengo un resumen para ti. Catequese de los Papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI sobre todo, y Francisco. También les voy a entregar ese material a lo largo de estos días, ¿ya? Entonces, una vez más, no te desprendas de la Semana de la Palabra. Mañana y pasado vamos a ir entregando muchas cosas. Y antes de seguir, una pausa espiritual, ¿no? Ya hemos hecho así, una introducción, ¿no? a lo que serían los problemas relativos al estudio de los salmos, ¿no? Los problemas relativos a leer los salmos, son problemas que ustedes certamente se han encontrado con ellos en algún momento, ¿no? De la numeración, de la traducción, pero ya, todo eso tiene solución. É questão de conhecer um pouco mais e vamos avançar. Pero agora vamos ver o contexto histórico, um pouco de contexto histórico de los Salmos. E antes de seguir, quisiera com vocês orar, não? Vamos a orar. Eu les mandei a los que estão no WhatsApp, incluso este salmo aí cantado, não? Por um grupo aí de consagrados. E me pareceria bonito que também ahorita nós podamos elevar nossa voz e orar com a palavra de Deus, não? Como busca la sierva corrientes de agua, assim minha alma te busca a ti, Deus mío. Tienes sed de Deus vivo. Quando entrarei a ver o rosto de Deus? Como busca la sierva corrientes de agua, assim minha alma te busca a ti, Deus mío. Tienes sed de Deus vivo. Quando entrarei a ver el rostro de Dios? Palavra del Senhor. Te alabamos, Senhor. E se tu estás aqui hoje, meu amigo, minha amiga, ou tu que todavia não me conhecias, é porque estás como esta preciosa criatura de Deus, não? Como esta sierva que busca corrientes de água, que busca águas puras, não? Que busca água limpia. En este mundo temos tanta água sucia, não? Tantas coisas podridas que nos chegam, não? Manhã, tarde, noite, madrugada, através de la calle, não? La televisão, la radio, não? Ou quizás pessoas que nos rodeiam. E nós queremos água pura, não? E a água pura simboliza a graça de Deus. Queremos graça
queremos purificar-nos, queremos ser melhores. Assim mi alma te busca a ti, Deus mío. Assim como este animal, ¿no? Este venado, não pode viver sem água, ¿no? Assim também nós não podemos viver sem Deus. Temos sede de Deus. E é sede do invisível, é sede do espiritual, ¿no? É sede da palavra. Temos sede de Deus vivo, porque Ele não é Deus de los muertos, Ele não é um Deus do passado, Ele é um Deus presente, é um Deus do futuro, é um Deus actuante. Esse é o Deus que anelamos. Quando entraria a ver o rosto de Deus? Esse rosto de Deus que anelamos, não? Ver um dia. Assim como o salmista queria conhecer mais a Deus, porque o povo de Israel foi educado a não representar a Deus com nenhuma imagem. E isso nos ajudava a entender que Deus é inefável, que Deus é misterioso, que Deus é outro, que Deus está mais allá, e nos ajudava a ter muito temor de Deus, no sentido de muito respeito, muita reverência. O rosto de Deus estava velado, tapado. E nós hemos conhecido o rosto de Deus em Jesus Cristo. Pero muitas vezes a nós o alma está um pouco apagado, não? Em nós o alma está um pouco apagado, a mente está embotada e não somos capazes quizás de reconhecer o rosto de Cristo, de saber onde está o Senhor, não? Então vamos a pedir ao Senhor isto, não? Déjame ver tu rostro, Senhor, eu busco tu rostro. E a palavra de Deus e os sacramentos, especialmente a Eucaristia, nos vão levando a ver o rosto de Deus e descobrir o rosto de Deus em las pessoas, em el que sofre, ¿no? Em el que te dá um conselho, em el que te acompanha, em el que te ajuda. É certo? Então, para isso estás aqui, para meditar os salmos, para encontrar-se com Deus, para recorrer um caminho de graça, um caminho de salvação. Por isso eu digo, Bíblia para católicos é uma oportunidade de transformação. Não te vayas desta live, não te vayas amanhã, não te vayas el viernes, porque o melhor sempre está para o final, não? Esse tipo de exercícios que hemos hecho agora, estou seguro que amanhã e passado amanhã, tudo vas experimentar com aún mais profundidade depois do que lhe vamos apresentar aqui, correto? Autores de los salmos. Quem escreveram os salmos? ¿No? Essa é a pergunta que eu les disse aí ao começo, e várias respostas acá muito acertadas, correto? Depois vou mirar uma por uma, mas há aqui várias respostas muito acertadas. Mira acá, alguns compartem de lo que hacen quando leem os salmos, não? Que bonito. Aqui uma pessoa puso seu nome aqui, disse resumen de gemas literárias. Não sei quem será, mas disse que Davi escreveu 73 salmos, de los 150, 35 não se sabe a autoria. Sônia de Lima, Peru. Não sei se é a Sônia que eu conheço, que também sempre foi minha alumna, pero ella disse isso é verdade. Ahorita vou comentar algumas coisas mais sobre isto. Maria Giovanna também dizia, não? Sobre a numeração, não? Justo isso é o que não entendia bem, porque sale, por exemplo, 104 entre parênteses 103, pero agora com a tablita que te passei, Maria Giovanna, já puedes entender melhor. Muito bem. Ok. Vamos a comentar acá sobre isto que está aqui na pantalla. Autores. De uma forma genérica, a tradição afirma que os salmos são de Davi, pero não é que todos sejam de Davi. Assim como a sabedoria de Salomão, pero não é que toda a sabedoria seja de Salomão. Assim como a lei de Moisés, pero não significa que Moisés escreveu todo. É uma forma como os antigos, allá em Israel, atribuíam certos escritos a uma eminência. E simplificavam, não? Eles não se complicavam sobre a autoria. Incluso há uma teologia por detrás disto, não? A teologia de que o profeta transmite parte de seu espírito profético a seus discípulos. Correto? Por exemplo, Elias transmitiu parte de seu espírito profético a Eliseu, não?
Moisés transmitiu parte de seu espírito profético a Josué. E assim, se crê, por exemplo, que Isaías transmitiu parte do seu espírito profético a seus discípulos. Por isso que o livro de Isaías, sendo tão grande, tem 3 partes, de 3 épocas diferentes. Pero se atribui a Isaías, porque o espírito profético não é de discípulo, é de maestro. Correto? Não? Nós também, nós temos o espírito de Cristo em nós. Somos cristianos. Não é certo? Então, essa ideia teológica está por detrás desta generalização de las colecciones antiguas de los libros, ¿no? Então, Salmos de Davi, ¿no? Quizás seja porque eles entendiam que estavam no mesmo espírito do rei Davi, ¿no? Os Salmos são de Davi. Ora, uma mirada rápida a los Salmos, ¿no?, nos permite ver isso, ¿no?, que Davi só escreveu 73. É mais, aí se discute, os críticos discutem, porque alguns críticos pensam que, se bem o texto diz que é de Davi, e isso é analisando o texto, ¿eh?, cada salmo, coisa que neste momento não vamos fazer, pero quando uno analisa cada salmo, uno pode pôr em questão, oiga, acá diz que é de Davi, pero parece que não é de Davi, não? Pero foi atribuído a Davi. Alguns biblistas entendem dessa maneira, não? Claro que se pode debater e discrepar, pero entende dessa maneira. É dizer, não seriam sequer 73, sino que alguns desses 73 que dizem a de Davi, não? Por exemplo, a partir de Salmo 2, é muito sencillo, abre tu livro de los Salmos, ahorita, por exemplo, a partir de Salmo 2 não, a partir de Salmo 3, vocês já veem aí, no próprio título, no versículo 1, Salmo de Davi, não? Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, e assim vai, não? Os primeiros 41 salmos se crê que eram de Davi. Na coleção, da coleção de Salmos de Davi, são os primeiros 41. Claro que depois desses 41 salmos, há vários também que dizem que são de Davi. Pode ser que sim. É mais provável que seja, não? Mas alguns críticos lo põem em dúvida. Assim como há certos salmos que não dizem que são de Davi, pero uno intui, oiga, isso parece que é de Davi também. Correto? Então, o título aí no versículo 1, que diz de Davi, nos hace pensar que é de Davi, pero não exclui que outros também lo sejam. Ok? Muito bem. Então, para estudar isso, temos que ter um pouco mais de tempo, não? Então, vamos a ver até onde podemos chegar, não? Outros compositores também havia. Levitas do Templo de Jerusalém, vamos a mencionar alguns deles, e outros possíveis compositores. Vamos a mirar aqui, não? O rei Davi. Então, por lo tanto, para compreender muitos salmos, vamos a dizer assim, não, na metade dos salmos, nós estamos invitados a conhecer mais do rei Davi, não? E aqui está a invitação a ler o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel, não? Claro que alguém dirá, pero Ricardo, há uma película sobre Davi. Ah, Ricardo, pero há uma série sobre Davi, há uma novela sobre Davi que está passando na televisão. Perfeito. Estão bem hechas. Reproduzem bastante bem, nos ajudam a figurar, não, aquela época. Excelente. Eu he visto muitos dibujos animados, não? Eu fui catequista há muito tempo, he visto dibujos animados também, vale, tudo vale. Não? Agora, nada como ler a Bíblia. Ah, vi a série completa, agora entendi. Pero has leído a Bíblia? Lê a Bíblia. Te vas a dar conta de muitos detalhes mais, de muitas questões mais a fundo que o diretor de cine, certo, não pudo expressar na película. Correto? A película é um quadro pintado por um autor, não? Ou vários quadros, não? Pero la Biblia es la palabra de Dios. Entonces está la recomendación a leer. No excluye, ¿no? Vean la película, etcétera, pero lean la palabra de Dios. Estudem la palabra de Dios. Y son libros muy entretenidos, ¿eh? Porque hablan del surgimiento, ¿no?, de la monarquía de Israel, desde el primer libro de Samuel, ¿no?
que é também um personagem importante no profetismo de Israel. Ele não é o fundador do profetismo. O fundador do profetismo, bueno, isso é um tema muito anterior, não se remite a Moisés, incluso a Abraão, não? Pero Samuel, sem lugar a dúvidas, dá início a uma nova época, não? Tanto da monarquia como do profetismo. Então é muito importante estes dois livros, se vocês querem realmente ahondar no livro de los Salmos. Que dá a proposta, não? Será que podemos estudar o livro de Samuel, não? É possível encontrar em los Salmos referências diretas ou indiretas à história de Davi. Eu vou a tomar aqui alguns exemplos. Deixa-me ver se está aqui na diapositiva. Aqui é uma ensinança de catecismo. Nós vamos a tomar aqui, primeiro isso daqui. Então, se vocês abrem, por exemplo, o livro de los Salmos, vocês vão ver, sobretudo quem tem na Bíblia de Jerusalém, ok? Não todas as Bíblias põem isto. A Bíblia de Jerusalém sim lo põe. Algumas optam por não poner, não sei porquê. Não? Vamos ver se tu Bíblia tem ou não. Correto? Aí vocês me comentam aí. Vou a comentar-lhes aqui, les vou a proponer que vocês abram, por exemplo, Salmo 51 ou Salmo 52. Bueno, por exemplo, abri aqui aleatoriamente, mira, eu ia abrir o Salmo 51, mas já encontrei Salmo 34, entre parênteses 33, já não sei em tu Bíblia qual será, não? Pero em la de Jerusalém é 34. A maioria das Bíblias é esse Salmo 34. E título acá desse salmo, parênteses também sobre esse assunto de título. Título de los salmos. E título de los salmos não é parte da Bíblia. Em realidade, por lo general, nenhum título. Quando vocês leem, por exemplo, o Evangelho, não? Ou leem, por exemplo, o Antigo Testamento, não sei, Gênesis, e aí há um título. Há um título, há um subtítulo, há um título mais chiquito todavia. Esses títulos não são parte da Bíblia. Esses títulos são escritos por os editores da Bíblia, por exemplo, os que fizeram a Bíblia de Jerusalém, não? Agora, na última década, não? Eles elaboraram esses títulos, ok? Para quê? Para ajudar-nos, para guiar-nos. Pero se vocês vão ao manuscrito, ao papiro, não? Aqui tem um papiro. Se vocês vão ao papiro, não? Um rollo de papiro acá, não? Papiro diretamente do Egipto, não? Se vocês vão ao papiro, isso não é nada escrito acá. Esse é um papiro que todavia Deus não me inspirou. É broma. Se vocês vão ao papiro, não? Original, não é original, não é uma cópia da cópia da cópia da cópia do original. Se vocês vão ao papiro antigo, não tem títulos, não tem subtítulos. São coisas que estão em nossas Bíblias modernas para ajudar-nos, já? Tampouco tinha numeritos, não tinha número de capítulos, não tinha número de versículos. Era muito complicado para um antigo encontrar um passagem bíblico, não? Ele tinha que ler e realmente buscar, não? E rebuscar para encontrar. Hoje nós encontramos facilmente, não? Capítulo tal, versículo tal. Isto foi sendo elaborado a lo largo da história, não? Aí na Idade Média, correto? Há menos de 1000 anos é que os numeritos apareceram definitivamente na Bíblia, não? Tudo tem história. Então, vamos acá novamente ao Salmo 34, não? O título que aparece aqui na Bíblia de Jerusalém é Loa, ou seja, alabança, não? De la justicia de Deus, de la justicia divina. E diz assim, versículo 1, de Davi, quando, fingindo-se demente ante Abimelech, foi despachado por ele e se marchou. Esse título sim é da Bíblia, versículo 1. Já? Esse é que eu disse que algumas Bíblias não lo põem, mas deveriam poner. Não? E a Bíblia de Jerusalém põe ao costado a cita de 1 de Samuel, capítulo 21. Então, eu recomendo que, para que tu entendas o contexto histórico de Salmo 34, que tu leias primeiro 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 11 a 16. Lê todo o capítulo 21. E hazte uma ideia de contexto. Porque aqui, os que elaboraram a Bíblia de Jerusalém, os que nos apresentaram a Bíblia de Jerusalém, nos ajudaram, ponendo aqui, não, o contexto histórico, o contexto bíblico, correto?
El famoso Salmo 50 o 51, ¿no? Aquí en esta Biblia está el Salmo como 51. Famoso, ¿por qué? Porque ese Salmo, después que, mira, voy a leer acá como dice, ¿no? Cuando el profeta Natán lo visitó a David, después de haberse unido aquel a Betsabé. Famoso episódio del adultério de David com Betsabé, ¿no? La esposa de Urias, que era uno de sus soldados. E aqui está o passagem, 1 Samuel, capítulos 11 e 12. Então, depois que o profeta Natán hizo com que David se percatara de seu pecado, ele pediu perdão a Deus dessa forma. E aí está o Salmo 51, que é uma joia da Bíblia, não? Uma joia maravilhosa da Bíblia. É um salmo muito recomendado para que, quando tu estés assim, dolido por tus pecados, com ganas de pedir perdão a Deus, pero de verdade com ganas, reza esse salmo, não? Medítalo, porque é um salmo maravilhoso de misericórdia divina. Ok? Então, é possível encontrar referências diretas ou indiretas à história de Davi, por exemplo, indiretas, quando habla de que está sendo perseguido, ¿no? Quando habla de que está abandonado, por exemplo, o Salmo 4, ¿no? Salmo 4. Bueno, esta aqui é uma referência direta porque disse de Davi, ¿no? Pero a que momento histórico de sua vida, ¿no? Por exemplo, disse no versículo 3, Salmo 4, versículo 3: Hasta donde, humanos, insultareis a mi glória, amareis la vanidade e andareis tras la mentira, ¿no? Essa é uma pergunta que David se hace, não? Hasta quando, humanos, insultareis a mi glória, amareis la vanidade e andareis tras la mentira? Então, uno se pode poner a pensar, não? Nesse momento em que os seres humanos têm o coração embotado, não? Amam la vanidade. Vamos, é um rei que vive na corte. É um rei que vive em meio de intrigas. É um rei que vive em meio de visitas de emissários, de embajadores, de pueblos vecinos, que ele não sabe se têm boas ou malas intenções, não? É um rei que a vezes desconfia de los homens. É um rei que vê que há pessoas que insultam a Deus, que vão contra Deus, que vão tras la mentira, que vão tras la vanidade. E ele se pergunta hasta quando, não? Que circunstância histórica exata é esta da vida de Davi? Não sabemos, mas uno pode figurar, não? Imaginar um pouco. Então, esse é um tema muito importante que queria conversar com vocês hoje dia e já vamos pouco a pouco terminando, não? Como diz o catecismo, David é por excelência o rei segundo o coração de Deus, o pastor que ruega por su pueblo e em su nombre, aquele cuya submissão à vontade de Deus, cuya alabanza e arrepentimiento serão modelo de oração del pueblo. Ungido de Deus, e a palavra ungido em grego, não? É Cristo, não? É Cristo de Deus, não é ungido de Deus, porque ungido é o que é investido como rei, não? Ou como sacerdote, não? Neste caso aqui como rei. Ungido de Deus, sua oração é adesão fiel à la promessa divina. E aqui o catecismo nos recomenda ler este passagem do livro de Samuel. Sua oração é confiança cordial, é decir, confiança de coração, e gozosa em aquele que é o único Rei e Senhor. Então, para pensar nisso que nos diz o catecismo, não? As características da oração de David. E aí vem outra recomendação para ler os salmos, como dizia anteriormente, empatizar com o autor inspirado, poner-se nos sapatos de Davi. Ele se somete à vontade de Deus, ele alaba, ele se arrepende, não? Ele se adere às promessas divinas, ele goza naquele que é o único Rei e Senhor. Há um elemento importante teológico aqui que tenho que comentar e ojalá pueda desarrollar com vocês em outro momento, não na semana da palavra, em outro momento que estás no ano, não? Espero que vocês queiram até o final, que ao final há propostas aí de estudo, não? Pero que podamos estudar mais o Antigo Testamento, porque quem lê o Antigo Testamento e estuda o Antigo Testamento, pouco a pouco vai entendendo
essa ideia que a nós nos parece bonita, pero não tão fácil de compreender, que é que Israel tinha um rei, não era um rei humano, o rei de Israel era e sempre devió ser Deus, Yahvé. E esta ideia é uma ideia que vem aí desde Moisés. Por isso digo, ler o Antigo Testamento, estudá-lo, não? Conhecer como se vão dando esses desenvolvimentos não históricos e teológicos. O Senhor é o rei verdadeiro de Israel. Então, quando Davi assume o trono, por que ele é elegido? Por que ele é ungido? Porque ele entende isso. Ele é um rei segundo o coração de Deus. É decir, é um rei que atua como actuaria Deus, o que ao menos busca hacerlo. Não sempre lo hace, não? Também é homem pecador, também comete seus graves erros, mas ele busca isto em sua vida, não? E isso é o que ele vai ensinar a Salomão, e isso é o que vai buscar Salomão por um tempo. Depois Salomão se vai desviar. Pero um rei segundo o coração de Deus, porque ele entende finalmente que o Senhor é o rei, e isso é algo que os salmos cantam. Aleluia, aleluia, el Señor es nuestro Rey, ¿no? Abran los dinteles, puertas, ¿no? Porque va a entrar el Rey de la Gloria. No es David, el Rey de la Gloria no es David, el Rey de la Gloria es Yahvé, es el Señor, ¿no? Entonces es muy importante conocer el Rey David y la forma como él entiende a Dios. Entonces, en los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Eso es lo que dice el Catecismo, ¿ya? Catecismo aquí, número 2579. Depois vou passar para que vocês leiam com calma, não? Pero Davi, inspirado por el Espírito Santo, é o primeiro profeta da oração judia e cristiana. Mira que interessante, não? Ele é judío, mas é o primeiro profeta da oração judia e cristiana, não? E a oração de Cristo, por que diz isso o catecismo, não? Porque ele é profeta da oração judia e cristiana? Porque Davi, em suas orações, em los salmos, em vários momentos, ele anuncia al Messias, não? E mesmo Davi é um primeiro Messias, não? Um ungido, porque Mashiach em hebreu significa isso também, ungido, não? Ele é o primeiro Messias. E Jesus, não? É o hijo de Davi, é um descendente de Davi. E bueno, isso está aí no Evangelho de Mateus, não? Que dá a genealogia de Jesus, não? De quem ele era hijo, não? E revelará Jesus, não? E llevará a la plenitud el sentido de la oración de David. Jesús llevará a plenitud los salmos, lo que los salmos anuncian. Mira que interesante, mira que maravilloso, que interessante, não? Jesús llevará a la plenitud los salmos. Vamos a passar então a outros compositores de los salmos, não? Los hijos de Coré, que eram na tribo de levitas, não? Ou seja, de la tribo de Levi, hijo de Jacob, ¿no? De las 12 tribus, ¿no? Estos eran los encargados del templo, de la liturgia del templo. Estos tenían su coro, tenían sus instrumentos, su orquesta, ¿no? Con los instrumentos de la época. Ustedes quieren conocer los instrumentos musicales de la época, busquen, por ejemplo, el último salmo. Ahí es como si ustedes saben cuando vamos a un concierto, ¿no? Seja de qual for, um concerto de rock, um concerto de música clássica, sempre é um grande final, não? Sempre há uma canção assim que suena al final, que é aquela canção que faz com que a gente salga emocionada, não? Com muita alegria, se lleve pues força, não? Quando se vai um pouco que querendo volver, não? Muito contento. Bueno, o último salmo transmite isto, não? O último salmo é a grande alabanza, ¿no? Si los salmos em hebreu é Tehillim, ¿no? Que significa alabanzas, o último salmo, o salmo 150, é o grande salmo de las alabanzas, ¿no? Repite a palavra alabat, ¿no? Alabem várias vezes, e alabem a Deus com todos os instrumentos, os clarines, as trompetas, los
los címbalos, ¿no? Que eran como unos platillos sonoros, ¿no? Los tambores, las cítaras, las arpas. Las cítaras es ese que ustedes están viendo acá, ¿no? Ahí a rincón, ahí encima del dibujito, ustedes ven, ¿no? Allá, mira, allá al rincón de la diapositiva, esa es la cítara, ¿no? Las arpas, las voces, y finalmente Salmo 150 dice, todo ser que respira, todo ser que respira, todo el universo, ¿no? Alabe al Señor, ¿no? Es el último salmo, muy bonito, ¿no? Es como ese gran final de esa colección de salmos. Entonces, bueno, ahí ustedes ven a los levitas coreitas, hijos de Coré, que era una tribu, era un clã, ¿no? dentro de la familia de Leví, que eran los encargados de la música, y varios de ellos componen salmos. Ustedes pueden mirar en el Salterio, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí, ¿no? de los hijos de Coré que componen salmos. También hay otros levitas que son Asaf, Emán y Etán. Voy a comenzar entonces por un salmo atribuido a Etán, ¿no? que en la Biblia de Jerusalén aparece como Jedutum, ¿ya? Es Salmo 39. Acá dice, del maestro del coro, de Jedutum, Salmo y de David. Hay salmos que son de los músicos y de David, ¿no? Y de David. Ahí es cuando nosotros podemos pensar que quizás la letra sea de uno y la composición musical de otro, ¿no? Quizás la música de uno, ¿no? La canción de uno y la composición, la letra de otro, ¿correcto? Entonces ahí está, el Salmo 39 de Etán, o Jedutum, también lo dice en la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, Salmo 46 de los hijos de Coré, también es Salmo 47. ¿Ok? Entonces aparecen ahí los nombres de algunos compositores. Asaf también, Asaf tiene varios salmos, como por ejemplo el Salmo 73, el Salmo 74, son de Asaf. Ustedes, por favor, oreen, familiarícense con su libro de los salmos, dense ahí una media hora para ojearlo, para mirar esos detalles, ¿ok? Y por último, otros compositores posibles. Ahí un signo de interrogación, porque todo eso está en cuestión, ¿no? El Salmo 89 es atribuido a Moisés. Mira que interesante, ¿no? Después busquen Salmo 89. Ahí dice de Moisés. O sea, ese es un salmo muy antiguo. Quizás sea uno de los salmos más antiguos de la Biblia, si no es más antiguo. No diría el cántico, porque el cántico más antiguo de la Biblia está en Génesis capítulo 4, y no es un cántico muy bonito que digamos, es el cántico de la espada, ¿no? Es el cántico de los hijos de Caín, que se alejaron de Dios. Ahí está en el Génesis 4, el cántico de la espada. Así es conocido, ustedes no lo van a ver así escrito en su Biblia, pero así es conocido allá en Génesis 4. O Éxodo capítulo 15, que es el cántico de María, no la María la madre de Jesús, sino la María la hermana de Moisés, ¿no? También conocida como Miriam, ¿no? El cántico de Miriam. También se le llama cántico de Moisés y Aarón, ¿no? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Entonces en el capítulo 15, después de haber cruzado el Mar Rojo, está este cántico. Son cánticos muy antiguos. Pero en cuanto a salmo, ¿no? De Salterio, quizás este aquí sea el más antiguo de todos, el 89. En las Biblias, por ejemplo, de Jerusalén es 90, ¿no? Número mayor, Biblia más moderna, ¿no? 89 es el número litúrgico porque es el menor. Salmo 72 de Salomón, ¿no? Atribuido a Salomón, el único salmo atribuido a Salomón. Salmo 118 o 119, quizás creo que es el más extenso de todos, ¿no? El salmo más largo de la Biblia es este de aquí, un salmo que se atribuye, bueno, no tiene autor, es anónimo, pero algunos plantean que hubiera podido ser de Esdras, esse personagem bíblico da época sacerdotal, não? Também é um livro bíblico de Esdras. E vários salmos, não? Muitos deles anônimos, como o Salmo 1, o primeiro Salmo, o Salmo 2, não? São salmos anônimos. Ok?
reflexiones a vezes de algum sábio, a vezes um cântico popular, não? A vezes um cântico popular. Então, isto é. Como vai o tempo? Se nos acaba o tempo, eu queria haver comentado com vocês esta parte acá das fechas de composição, não? Pero la voy a dejar para outro momento. E amanhã o tema é a literatura, não? Sapiencial de los salmos. Aí sim vamos começar a analisar algumas partes de alguns salmos para que vocês tenham recursos à hora de lerlos, não? E entender a literatura, entender que há paralelismos, que há doxologias, que há metáforas, não? Que há vários recursos que tinham os hebreus para poder cantar os salmos, memorizá-los, tomá-los como enseñança, certo? Há tipos de paralelismos, não? Também vamos ver, por exemplo, que há salmos proféticos, há salmos que são considerados messiânicos, há salmos que são mais litúrgicos, há salmos de peregrinação, não? Então, amanhã a estar aqui para conhecer mais o contexto literário de los salmos. E o último dia queremos entrar na parte teológica espiritual de los salmos. E espero que esse seja o grande dia em que tu vas a descobrir muitas maravilhas espirituais sobre los salmos. Então, assim, com as limitações que houve hoje dia, eu les agradeço muito haber estado acá. E o que queria dizer finalmente é que esse material de hoje lo vou disponibilizar amanhã. Então, aqueles que não puderam seguir, não puderam entrar na página bibliaparacatólicos.com, têm a oportunidade todavia hoje de entrar, de inscrever-se, de inscrever aí seu e-mail, entrar no grupo de WhatsApp, porque assim nós vamos comunicando e tu vas a receber vários materiais que eu te vou ir passando, lâminas, infografias, PDF, não? Vamos passando aí algumas cositas interessantes para que vocês se possam guiar no livro de los Salmos. E para terminar, eu quero saber de ti, que te ha parecido esta experiência de hoje, não? Cuéntame, põe aí no chat, chegou o momento de ler. O que nos dizem aqui alguns participantes, não? Rocío agradece, Ana María dice, gracias por el maravilloso aprendizaje de hoy. María Giovanna dice, muchas gracias, iré entendiendo poquito a poquito. Mañana, ¿qué hora? A la misma hora. Hoy día hubo un retraso ahí, porque como ustedes se dieron cuenta, yo entré con problemas de sonido, entré con problemas de... aquí de OBS, acá que me hace las transiciones acá de las diapositivas y simplemente no logré, ¿no? Como ustedes vieron, no logré passar bem nas diapositivas. Al final logré que vocês la pudieran leer e todo, pero amanhã vai ser melhor. Amanhã vamos aí a enrumbar-nos bem, não? Então, poquito a poquito, sim, vamos melhorando. Graças de verdade. Alexander disse, la verdad não entendia muito bem os salmos, agora com esta introdução dá muitas ganas de continuar com este estudio. Excelente. Marta disse, muchísimas gracias por compartilhar, excelente reflexão, bendiciones. Mañana, ¿de qué hora es mañana? Bueno, la verdad que la hora, yo digo hora 19 horas de Perú, pero por favor entren a bibliaparacatólicos.com, porque ahí está el horario según su región. Aquí hay gente que es de Estados Unidos, aquí hay gente que sé que va a ver desde España, hay gente que está viendo desde Paraguay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, entonces Miami, una cosa es Miami, otra cosa es Denver. Então, assim, bibliaparacatólico.com, aí estão os horários de cada região. Vou seguir lendo acá. Muito interessante como sempre, me disse Maite, um saludo Maite. Saludos allá também por la parroquia. Rosana, Ricardo, muchas gracias por regalarnos tu valioso tiempo. Mañana, ¿a qué hora nos juntaremos para continuar? Nuevamente, muchas gracias. Já respondi sobre o horário, muchas gracias também a ti, Rosana. María Elena, muchas gracias Ricardo, como siempre muy pedagógico, gracias. ¿Qué más? Ricardo, Clara me pregunta, Ricardo, ¿tú nos recomendarías más la Biblia de Jerusalén? A ver, esperaba esa pregunta y llegó tarde, pero llegó. A ver, pregunta importante. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén en cuanto que es una Biblia que tiene muchos recursos, número uno, es recursos para quien quiera realmente estudiar la Biblia, es una Biblia inigualable. Dos, es una Biblia que se actualiza, ¿ya? Se actualiza con los nuevos estudios bíblicos, arqueológicos,
Então, assim, para quem quer ler a introdução, para quem quer ler uma nota de pie de página técnica, por exemplo, que te dá variantes de los escritos em hebreu e em grego, é a melhor que há para quem não sabe hebreu e grego, não? É a melhor que há para o público em geral, para quem quer estudar. Agora bem, especificamente do livro de los Salmos, a tradução da Bíblia de Jerusalém é difícil. A vezes lees um verso e não entendes. Por mais que agarres um dicionário, alguma palavra assim que está um pouco complicada, a vezes te corresponde, não sei, aceitar um pouco do que está aí e passar de largo, porque é um pouco difícil. Por quê? Porque a Bíblia de Jerusalém, com os Salmos, como todo em geral, a Bíblia de Jerusalém é muito al pé de la letra com o hebreu. Ok? Então as notas de pie de página explicam, lhe dão um pouco de sentido e todo, pero para uma leitura fluida, para uma meditação de los Salmos, isso sí que não é a melhor. ¿Ya? Então, para isto, puedes buscar uma Bíblia, outra Bíblia, não? Outra Bíblia que tem um linguagem mais sencillo, mais popular, não? E essas Bíblias podem ajudar-te a uma leitura mais fluida. Especificamente, eu les vou dar um regalo, e me estava olvidando de decirlo, pero lo voy a decir. Eu les vou dar um regalo. Mañana les voy a passar a primeira coleção de los Salmos, que é os Salmos de Davi, que é do Salmo 1 a 41. Eu les vou passar com a tradução litúrgica, já? E eu les vou passar com a tradução litúrgica para que vocês lo tenham em um PDF, já? Isso lo he sacado eu de internet, pero lo organizei para vocês como a primeira coleção. São 5 coleções de salmos. Eu ia explicar isto agora, mas amanhã lo explicaré. São 5 coleções de salmos. ¿No? A primeira é a davídica, que é de Salmo 1 a 41. Amanhã se las passarei com a tradução litúrgica. Essa é a tradução que tu escutas na missa, que tu és bueno para componer canções, ¿no? Essa é a tradução. Então, que hago eu? Eu tenho 2, 3, 4 Bíblias na mão, aunque seja no celular, já? Aunque seja no celular. A vezes tenho incluso a del hebreu, não? La del hebreu la tenho no celular com a tradução em inglês, não? Para ajudar, mas tenho várias Bíblias, não? Quando quero estudar. Já quando quero orar, aí é diferente. Aí busco um texto já que já lo estudei e simplesmente disfruto, não? Assim hago eu, correto? Gracias por la pregunta, ya tenía preparada la respuesta. Muchas gracias de todo corazón, dice Antarqui. Elsa, muchas gracias, muy interesante. La gente aquí agradeciendo. Denise Roa, mil gracias, bastante conocimiento. Yo que agradezco más bien y agradezco a ustedes que están aquí queriendo adquirir también más conocimiento. Tenemos mucho más para dar, la verdad. Que uno quando está aqui no YouTube se tem que acostumbrar a dar pouco, não? Eu trato de dar um pouquinho mais que pouco, pero bueno. Mônica disse, infinitas gracias, es hermoso el libro de los Salmos. Que mais aqui? Eduardo, para mim excelente tu iniciação para a compreensão de los Salmos, estamos em formação, assim poderemos ter mais conhecimento para evangelizar. De nada, gusto mío ayudar con la formación. Teresa Franco dice, muchas gracias por el curso, ya hacía falta, es verdad Teresa, hacía falta. Y yo sentía falta de esto hace tiempo, la verdad. Gracias Ricardo, excelente como siempre, mi amiga Lisa, mi alumna de Biblia comentada. César Núñez, creo que para que sea más dinámico y podamos avanzar, dejaría de lado leer los comentarios y saludos. Buena iniciativa. Bueno, yo lo leo, César, porque es bueno también, como estoy aquí delante de la cámara, ¿no? Yo sé que por detrás hay personas, ¿no? De carne y hueso, con corazón, y es bueno saber también tener un feedback, ¿no? Si yo estuviera en una sala así, ¿no? Vería los ojos, vería los semblantes, ¿no? Y las personas levantan la mano y participan, pero como estoy acá solo delante de la cámara, es la forma, ¿no? Sí, entiendo que a veces un poco corta el raciocinio, ¿no? Bueno, muchos agradecimientos, yo les agradezco. Eduardo Rodríguez dice, la Biblia de Navarra, ¿qué opinas? Muy buena Biblia, incluso para orar también, ¿no? Son traducciones más
más accesibles y si tú tienes la Biblia en Navarra con comentarios, sé que los comentarios también son buenísimos, ¿no? Son buenísimos. Yo no la tengo, yo no la pude adquirir, ya no vivo, ahora vivo en Brasil, entonces me es difícil adquirirla, pero un día quiero tenerla. Pero conozco la Biblia en Navarra. Muy bien. Gente, muchas gracias por todo, ustedes son de lo mejor. Feliz Día de la Amistad y vamos a terminar con una oración, ¿no? A mí me gusta mucho rezar lo que Jesús rezó allá en Lucas 10, versículo 21, que es una oración que creo que nos debe acompañar en los estudios bíblicos. Es la oración del mismo Jesús. No es Padre Nuestro, sino otra oración de Jesús, que es más chiquita, que creo que nos debería acompañar siempre a todo aquel que se acerca a la Biblia, ¿no? Entonces vamos a terminar con esta oración diciendo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gran gusto. Muchas gracias una vez más. Nos vemos mañana en el horario de tu país, ¿no? Con el segundo día de la vida de la Semana de la Palabra. Un gran abrazo a todos. Hasta luego.